Lições bíblicas. E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Lição 12. Do julgamento à ressurreição. Texto áureo. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, capítulo 19, versículo 30. Verdade prática. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 19, versículo 17 e versículo 18 e versículos de 28 a 30. Capítulo 20, versículos de 6 a 10. João, capítulo 19. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e, com ele, outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num hisopo, lhe achegaram à boca. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 20. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Introdução. Nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: Está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. Tópico 1. A prisão e a condenação de Jesus. 1. A prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste Evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Este jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até ao local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando à sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. 2. O interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e, ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus.
3. A condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e, posteriormente, os soldados romanos, para o humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiadas, que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Sinopse 1. A prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus revelam a injustiça dos homens e o cumprimento do plano divino para a nossa redenção. Tópico 2. Crucificação, morte e sepultamento de Jesus. 1. O caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: Então, entregou-lhe para que fosse crucificado. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como Lugar da Caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João, capítulo 19, versículo 18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53, versículo 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. 2. A missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja, que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: Está consumado. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. 3. O sepultamento. No versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio e era uma pessoa abastada. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário. Sinopse 2. O caminho do Calvário, o desfecho da missão de Jesus e o seu sepultamento ilustram o sacrifício redentor e o cumprimento das Escrituras. Tópico 3. A ressurreição de Jesus. 1. O túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio,
servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João, é relatado que, após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada e, ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. 2. A ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu 2 anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teriam a oportunidade de vê-lo também. 3. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: "Paz seja convosco." Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante, uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Sinopse 3. A ressurreição de Jesus, evidenciada pelo túmulo vazio, é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção. Conclusão. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva.